Cumprimentar a todos os nossos queridos alunos do curso pastoral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Uma alegria a gente estar junto aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Hoje é a nossa 8ª aula sobre a visão dos vencedores ou sobre o reino e a volta do Senhor. Nós estamos falando desse assunto. Esse é um assunto que nós já mencionamos quando nós estudamos aqui Apocalipse. Portanto, você já está familiarizado, e na medida que a gente tem estudado, a gente tem aprofundado ainda mais. E como eu tenho dito todas as aulas, é importante que você medite em todos os textos que nós estamos colocando para você. Mas faça isso com o coração aberto, com atitude de honestidade diante da palavra de Deus. Sempre lembrando que nós não nos aproximamos jamais da palavra com atitude meramente intelectual, com postura mental, apenas de entender alguma coisa, não é? Nós entendemos que a palavra de Deus é vida. A Bíblia é um livro de vida e é Deus falando conosco. Se você se aproximar da palavra de Deus com o coração correto, com a postura correta, o Espírito Santo vai te dar revelação e vai abrir os seus olhos. E nós estamos justamente estudando nesses dias para isso. Nós não queremos que o nosso curso seja um instrumento de diminuir a sua fé. Pelo contrário, queremos aumentá-la. Queremos que a sua fé seja de alguma maneira mexida e você se sinta impelido a avançar, tanto no crescimento em Deus, quanto no fazer a obra de Deus. E muitos seminários, o aluno estuda, e depois que ele termina, ele sai mais incrédulo do que quando entrou. Então não é a nossa ideia aqui, nós queremos estar edificando a sua fé, queremos que seu coração seja incendiado por essa verdade, e queremos que você se disponha a ser um cooperador nessa obra. Alguns vão ser pastores, outros vão ser professores, outros vão estar apenas envolvidos na liderança das células, mas seja lá como for, em que área for, é muito importante que você entenda essa visão. Nós compreendemos que a única visão que forma discípulos é a visão dos vencedores. Por que a visão dos vencedores é a única visão que forma discípulos? Porque o que os pastores ensinam de maneira geral nas igrejas? É que não importa o que você faça ou deixe de fazer, vamos ter a mesma recompensa quando nós chegarmos lá diante de Deus. E aí a gente fica pensando, por que então que eu tenho que me esforçar tanto se o meu irmãozinho ali é tão relaxado e quando chegar lá eu vou ter a mesma recompensa que ele? Então é muito mais cômodo ser relaxado como ele é também. Por que eu tenho que me disciplinar? Por que eu tenho que esmurrar o meu corpo? Se no final vamos todos ser tratados do mesmo jeito. Você vê? É um raciocínio completamente ilógico e coloca Deus na posição de muita injustiça. Por isso, essa visão é a visão que produz compromisso. Porque as pessoas veem o seguinte, que aquele que é relaxado, que é infiel, vai ser disciplinado, mas se eu for encontrado fiel, se eu tiver uma postura de ser diligente, não é? Se eu fizer a obra de Deus com zelo, eu vou ser recompensado naquele dia. E essa é a postura que gera discípulos comprometidos. Daí a necessidade de você estar ensinando essa compreensão, essa visão aí na sua célula para os seus discípulos. Amém? Bom, já estou começando a dar aula, mas eu quero orar antes com você. Eu queria que você se colocasse de pé aí onde você está. Amém? Vamos estar orando uns pelos outros, que o Senhor venha sobre nós hoje e movendo com revelação e entendimento da sua palavra. Pai, nós nos debruçamos diante da tua palavra, ó Deus. Fazemos isso com o coração reverente diante de ti. Ó Deus, que queremos compreender a tua vontade para o teu povo nesses dias. Queremos ser servos encontrados fiéis diante do Senhor, naquilo para o que o Senhor nos tem separado. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos encontrados fazendo a tua vontade e não aquilo que nos parece melhor aos olhos. Manifesta-te a nós nesses dias. Resplandece a tua luz, entendimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Hoje eu quero compartilhar com você sobre as qualificações para nós entrarmos no reino. As qualificações para entrarmos no reino. Eu já estou escrevendo torto. Eita. Então, existem qualificações. Então, algumas pessoas imaginam, e é importante deixar bem claro isso, que lá no reino, e lembra, quando nós falamos reino aqui, nós estamos falando do milênio, tá bom? Milênio. Então, o milênio vai ser o tempo em que o Senhor virá para reinar sobre a terra. E o reino, ou milênio,
vai ser o tempo em que o Senhor vai recompensar os crentes de acordo com as suas obras. Então, lembra disso, já falamos isso, eu quero repetir. No reino, os crentes fiéis serão recompensados e os infiéis deixarão de receber recompensa ou até mesmo serão disciplinados ou ficarão de fora do reino. É importante dizer isso aqui, porque tem gente que pensa que quando o Senhor Jesus vier para reinar, vai ter só uma distinção entre aqueles que vão reinar sobre uma cidade, aqueles que vão reinar sobre 5 cidades e aqueles que vão reinar sobre 10 cidades. Mas isso é um engano, não é só uma questão de distinção entre posições mais altas e posições mais baixas. Na verdade, nós sabemos que alguns não vão entrar no reino. Alguns não vão ser permitidos entrar. Vão ficar de fora. Ora, vão ficar de fora porque vão estar desqualificados. Ok? Então, a Bíblia mostra muito bem, nós já vemos aqui lá em Lucas, que vai ter diferença. Alguns vão ter uma glória maior, outros uma glória menor. Alguns vão reinar sobre 5 cidades, outros sobre 10 cidades. Mas como diz Paulo, assim como uma estrela difere de outra estrela, assim também vai haver diferenças de posição com relação ao reino. E não é só uma questão de alguns terem a posição mais alta e outras mais baixa. Não, é que alguns vão entrar e outros não vão entrar. Simplesmente porque não vão estar aptos para isso. Mas nunca confunda, isso tudo é no reino. Porque quando houver novos céus e nova terra na Nova Jerusalém, aí sim não haverá mais distinção, porque o Senhor terá então concluído a obra que Ele tem para fazer na vida de cada crente. E eu queria compartilhar com você algumas condições que a palavra de Deus nos coloca no Novo Testamento para nós sermos qualificados como crentes vencedores diante do Senhor. Eu sei que já falamos muitas qualificações aqui, principalmente nas parábolas, nós vimos a necessidade de sermos encontrados fiéis, vigilantes, temos que vigiar e orar, de sermos encontrados cheios do Espírito, de aprendermos a exercitar o nosso talento, aquilo que temos recebido, multiplicarmos os dons que o Senhor nos tem dado. Isso são qualificações, já temos visto aqui. Mas eu gostaria de ver algumas outras qualificações que são colocadas de maneira bem clara. E sem essas qualificações, a Bíblia nos diz que nós nem podemos mesmo entrar no reino. E a primeira qualificação é fazer a vontade do Pai. A palavra do Senhor diz lá em Mateus, no capítulo 7. Eu não coloquei todo o texto aqui, mas eu gostaria de ler com você. Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, a Bíblia nos fala uma coisa muito séria, que apesar de alguém ser salvo e ter a vida eterna, ele ainda pode ser rejeitado ou desqualificado para o reino dos céus. E Mateus 7, 21 é um versículo que diz isso, não é? Nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino, mas somente quem? Aquele que faz a vontade de Deus, a vontade do meu Pai que está nos céus, como disse Jesus. Então, o fato dessas pessoas aqui clamarem dizendo Senhor, Senhor, é claro que essas pessoas aqui se referem aos discípulos, ok? Então, aqui o Senhor nos mostra claramente que esses discípulos devem fazer a vontade de Deus. Esses discípulos que estão aqui, ou essas pessoas que estavam falando com o Senhor aqui, eles eram salvos. Eles chamavam a Jesus de Senhor e disseram, Senhor, Senhor. Segundo, eles fizeram algumas obras. Eles expulsaram demônios, eles profetizaram. Entendeu? Expulsaram demônios, profetizaram. Quer dizer, era gente que estava envolvido na vida espiritual, na vida da igreja de alguma maneira. Mas não fizeram a vontade de Deus. Então, você precisa ser fiel nesse tempo que você está aqui. Porque se você não for encontrado fiel fazendo a vontade de Deus, você pode ser desqualificado e não participar do reino. A Bíblia fala que quando chegar o tempo do reino dos céus virem sobre a terra, quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez, então alguns vão estar aptos para entrar no reino e outros não. Ok? Depois,
o verso continua, verso 22 diz, muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor. Olha, mais uma vez disseram Senhor, Senhor. Então, em teu nome não profetizamos? Veja, fizeram em nome de Jesus. Quem faz algo em nome de Jesus é crente. Depois diz mais, em teu nome não expelimos demônios? Ou seja, em nome de Jesus, eles creem no Senhor. Depois, em teu nome não fizemos milagres? Você vê, não era crente comum. Esse era um crente que estava, aos olhos naturais, acima da média. Eles profetizavam, eles expeliam demônios e eles faziam milagres. Mas o Senhor vai dizer para eles, nunca conheci vocês. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Ok? Agora, quando é que isso vai acontecer? O verso 22 diz, muitos naquele dia. Esse dia, que dia que é esse? Esse é o dia em que o Senhor virá para julgar os crentes. Então, esse dia aqui se refere ao trono de julgamento do Senhor, ou tribunal de Cristo. Portanto, não é algo que se refere a hoje, mas ao futuro. Então, tem muita gente envolvida em muito tipo de trabalho dentro da igreja. Mas as pessoas, às vezes, não têm luz de Deus. Mas quando vier o tribunal de Cristo, então o Senhor vai trazer à luz todas as coisas que estão ocultas. E é possível que naquele dia muitos vão ver pela primeira vez. E vai ser uma surpresa enorme, porque vão ver que estão numa posição errada. E o viver que eles têm tido diante de Deus é um viver errado. É um viver errado. Vamos continuar. Então, naqueles dias, muitos vão dizer, em teu nome. Observa que nessa frase aqui, em teu nome é mencionado 3 vezes. 3 vezes é mencionado. Por quê? Porque essas pessoas conhecem o Senhor Jesus. Mas, surpreendentemente, o Senhor fala o quê? Nunca vos conheci. Então, por causa dessa frase aqui, muita gente acha que essas pessoas aqui não são crentes. Não são salvas. Mas presta atenção. Se essas pessoas aqui, em Mateus capítulo 7, não são salvas, então toda a palavra do Senhor aqui acerca das bem-aventuranças e as demais coisas, perdem completamente o sentido. Mateus capítulo 7 faz parte do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5, com as bem-aventuranças. Como é que começa? Então o Senhor subiu ao monte e começou a ensinar para quem? Para os seus discípulos. As multidões chegaram, mas ele estava ensinando para os seus discípulos. É para os discípulos que ele disseram, olha, vocês são o sal da terra. É para os discípulos que ele disse, vocês são a luz do mundo. Entendeu? Esses ensinos todos foram dados aos discípulos. Aí, no final do sermão, o Senhor, então, faz uma advertência. Fala, olha, nem todo que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino. Agora, se o Senhor aqui está advertindo pessoas que não eram crentes, então não faz sentido os discípulos ouvirem essa história, porque tudo isso foi feito falado, aliás, para os crentes. Entende isso? Se eu estou pregando para crente e no final faço uma advertência para não crente, isso perde totalmente o significado. Entendeu? Porque os discípulos poderiam dizer, falar, Senhor, tudo bem, mas isso aqui é para quem não é crente. Nós já somos salvos. Portanto, a advertência do Senhor aqui é para os salvos. Ele não está aqui usando exemplos de incrédulos para exortar os salvos. Entende isso? Deixa eu te dar uma ilustração para você entender. Eu tenho 2 filhas na minha casa e também tenho uma empregada. Um dia, a minha empregada faz algo que eu não gosto. Eu pego e demito a minha empregada. Aí passa um pouquinho, eu digo para minha filha, olha, uma das minhas filhas, olha, se você não me obedecer, vou fazer com você como eu fiz com a empregada, vou demitir você. Tem sentido isso? Minha filha vai dizer, mas eu não sou empregada, eu sou sua filha. Nós não demitimos filhos. Não é? Quer dizer, é uma exortação que não tem sentido. Por quê? Porque empregado não é filho. Agora imagina outra situação. Eu tenho 2 filhas. Uma das minhas filhas age errado. Eu vou lá e disciplino ela. Dou umas palmadas nela. Aí eu digo para a outra, olha, você viu o que eu fiz com a sua irmã. Se você não comportar, vou fazer o mesmo com você. Nesse caso, ela vai temer? Com certeza. Por quê? Porque é algo que eu fiz com filho e agora eu estou aplicando para outro filho.
Mas o que eu fiz com a empregada, elas não têm receio, porque elas sabem que não são empregadas, não estão na mesma posição. A mesma coisa acontece aqui. O Senhor Jesus está falando para crentes. Por que agora ele faria uma aplicação usando o incrédulo como exemplo? Ok? Então, não existe motivo para o Senhor usar aqui um não salvo para usar como exemplo, para exortar os discípulos a fazerem a vontade de Deus. Se ele fizesse isso, os discípulos iam falar: Senhor, mas o cara é não salvo, né? Quer dizer, é o empregado, eu não, eu sou filho, eu sou salvo. Mas o que o Senhor está falando aqui é o seguinte: olha, tem muita gente que é salvo, muita gente que está na igreja. Elas são salvas como você é salvo. Elas me chamam de Senhor e de Senhor. E elas fazem muitos milagres em meu nome. Mas apesar de tudo isso, elas vão ser disciplinadas, vão ficar de fora do reino. Então, se vocês não forem cuidadosos também, vocês podem ter a mesma disciplina. Então, vocês devem fazer a vontade de Deus. O que você acha? Essa exortação, ela ganhou mais sentido agora? Ficou mais coerente com todo o contexto? Então, só desse jeito é que os discípulos iriam entender que, embora fazendo muitas coisas, se eles não fizessem a vontade de Deus, eles seriam disciplinados. O Senhor está advertindo aqui que somente aqueles que fazem a vontade de Deus podem entrar no reino. Então, se algumas pessoas estão confiadas em suas obras que são fora da vontade de Deus para entrar no reino, vão se decepcionar, porque vão ouvir de Deus o quê? Não conheço vocês. Ok? Vamos avançar. No reino, a questão não é se uma pessoa é salva ou não, nem se é filho de Deus ou não. O que realmente conta é o quê? A sua obra, depois de tornar-se crente. Isso é o que realmente conta. Não é uma questão, portanto, de salvação. Mas você vai perguntar para mim: pastor, por que ele disse que nunca vos conheci? Por que ele falou essa palavra, nunca vos conheci? É possível alguém ser salvo e o Senhor não conhecê-lo? Claro que sim. Eu já expliquei isso para você uma vez, usando 1 Coríntios capítulo 8. Pega lá a sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 8. Olha o verso 2 e 3, o que diz. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Verso 3, esse versículo é chave. Mas, se alguém ama a Deus, esse é o quê? Conhecido por Ele. Se alguém ama a Deus. Então preste atenção. Para ser salvo, o que se requer de mim? É que eu ame a Deus? Não. A Bíblia fala que para eu ser salvo, preciso de crer. Então é pela fé que somos salvos. Não é por amar a Deus. Não se requer que o pecador ame a Deus. Ele tem que crer em Deus. Crer na obra da cruz. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, pela fé você é salvo. Mas quando você aprende a amar a Deus, aí você ganha recompensa. Entendeu isso? Pela fé você faz muitas dessas obras que estão aqui. Mas quando você ama a Deus, você faz a sua vontade. Então, quando eu exercito fé, eu estou conhecendo a Jesus. Mas quando eu amo o Senhor, aí eu sou conhecido por Ele. Então, o que é mais importante? No primeiro momento, se você é um pecador, o mais importante é conhecer a Jesus. Mas depois que você conhece a Jesus, o mais importante é ser conhecido por Ele. Por quê? Conhecer a Jesus te garante salvação. Ser conhecido por Ele garante a você o reino. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Por isso o Senhor disse, olha, não conheço vocês. Não conheço vocês. Por que eu não conheço vocês? Porque vocês praticam iniquidade. Vocês não fazem a minha vontade. Porque vocês não me amam de fato. Pastor, é possível alguém fazer essas obras sem amar a Deus? Expulsar demônios? Claro que sim. Você pode expulsar demônio porque você crê na palavra. Mas nem por isso você tem um coração para amar a Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Você pode até fazer milagres, porque é uma questão de fé, não é uma questão de amar a Deus. Mas fidelidade implica em amar a Deus. Agora, deixa eu dar um outro exemplo para você. Vamos supor que eu sou um juiz, e eu tenho um filho. E esse meu filho, então, bate o carro, bêbado, faz algo muito errado. E aí, meu filho, a polícia pega, né, o bafômetro e tal, e ele é levado para a corte. E eu sou o juiz, mas ele é meu filho. Mas quando ele chega, existe um protocolo na corte.
E eu pergunto então, qual que é o seu nome? Quantos anos você tem? Onde você mora? E o meu filho está ali no banco, na minha frente, sentado, abatido, e ele pensa consigo, mas meu pai, por que está me perguntando isso? Aí pode ser que em algum momento o seu filho diga, o meu filho diga para mim, pai, sou eu, você não me conhece? Aí o que eu, como juiz, devo responder? Eu não conheço. Na minha casa, eu conheço você. Mas aqui no tribunal, aqui na corte, eu nunca te vi, nunca te conheci. Entendeu? Tudo é uma questão de relacionamento. Algumas pessoas imaginam que não vão se relacionar com Deus como juiz, porque dizem, é meu pai. Sim, o seu pai é juiz. É isso que tem que ficar claro para você. Então, lembra disso. Aquele que entende a questão do reino vai compreender que uma coisa é ser salvo, ser filho de Deus. Outra coisa muito diferente é você tornar-se um vencedor, por fazer a vontade de Deus. Aí depois de dizer isso, o Senhor disse, nunca vos conheci. Aí o Senhor fala o quê? Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, o Senhor não disse para apartarem-se da vida eterna. Entende? O Senhor não falou, vocês agora vão perder a salvação. O Senhor disse, apartai-vos de mim. Ou seja, tem que sair da minha presença. E o que eles fizeram? Eles praticaram iniquidade. Então, no grego, essa palavra iniquidade tem um sentido de alguém que não segue regras, que não guarda princípios, que não aceita regulamentos. Muitas pessoas pensam que mal para Deus é só aquele pecado que é assintoso, declarado. Não. Mal, aos olhos de Deus, se você não cumpriu os princípios da palavra, você fez algo mal. Se você não se importou com o padrão de Deus, com as exigências de Deus, então você está fazendo algo mal. Agora, essas pessoas que estão aqui, não se diz que eles fizeram coisas terríveis. Se diz apenas que eles praticaram iniquidade. E o que é essa iniquidade? É não respeitar os princípios da palavra. E o que é a palavra? É a revelação da vontade de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, o importante é você estar de acordo com a palavra, fazendo a vontade de Deus. Não importa o que você está fazendo. O que importa é, está fazendo a vontade de Deus? Então, tem muita gente que faz coisas, mas faz coisas segundo o seu próprio entendimento, segundo o seu orgulho, segundo o seu ego. Essas pessoas vão ser disciplinadas se não mudarem sua postura. Entendeu? Então, tudo isso aqui para mostrar para você como as nossas obras são importantes diante de Deus. Se você não fizer a vontade de Deus, se você andar de acordo com a sua vontade, com as suas preferências, com o seu entendimento, você pode vir a ser excluído da glória do reino. Por quê? Nada é mais importante do que fazer a vontade de Deus. Muita gente quer fazer coisas, mas não entende que o importante é fazer a vontade de Deus. Entende? Você pode às vezes até pensar, mas eu estou fazendo muita coisa boa. Não confunda isso. Fazer coisas boas não é sinônimo de fazer a vontade de Deus. Entendeu? Fazer a vontade de Deus significa uma postura de submissão. Muitas pessoas querem ir, sair e fazer coisas, não importa o quê. Querem fazer coisas para Deus, mas nunca se ajoelhar e perguntar, Senhor, qual que é a tua vontade que eu faça? Porque pode ser que a vontade de Deus é que ele esteja ali parado em algum momento. Se a vontade de Deus é que você fique parado e você resolve sair, mesmo que você vá fazer uma coisa boa, você está fazendo algo fora da vontade de Deus para você. Portanto, nada é mais importante na sua vida cristã, nada é mais importante do que conhecer a vontade de Deus. De estar no centro da vontade de Deus. De estar fazendo aquilo que Deus determinou que você fizesse. Mesmo que aos olhos dos homens não seja o melhor. Mesmo que os homens digam que você está fazendo algo perdido. Mesmo que ninguém dê valor, como era Noé construindo uma arca. Mesmo que ninguém dê valor ao que fazemos hoje como igreja. Mas se você tem convicção que está fazendo a vontade de Deus, é isso que interessa. Nós não estamos aqui para fazer boas obras, simplesmente. Estamos aqui para fazer obras que são a vontade de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Estamos aqui para satisfazer a vontade de Deus. Então, se nós não fizermos a vontade de Deus, mas fizermos a nossa própria vontade, podemos ser excluídos. Então, tem muita gente que não aprendeu a trabalhar para Deus.
E para aprender a trabalhar para Deus, primeiro você tem que aprender a parar de trabalhar. Ou seja, parar de trabalhar no entendimento próprio, parar de trabalhar segundo o seu conceito humano, ou segundo a sua própria vontade e preferência. Fazer a vontade de Deus é fazer aquilo que Deus deseja. Deus quer que primeiro nós obedeçamos e que depois trabalhemos. Lembra disso? Há uma grande diferença entre trabalhar e fazer vontade de Deus. Há uma grande diferença entre trabalhar e fazer a vontade de Deus. Então, a primeira condição para você participar do reino é fazer a vontade de Deus. Então, eu pergunto, você está no centro da vontade de Deus? Você está fazendo aquilo que Deus requer de você? Não fique presumindo coisas, apenas busque conhecer. Segunda condição, esmurrar o corpo. Eu sei que essa expressão esmurrar o corpo é muito pesada. Entanto, ela é simbólica, obviamente. Ninguém vai ficar aí se martirizando, se autoflagelando. Quem diz isso é Paulo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 9, do verso 23, já coloquei para você aí a referência, mas eu faço questão também de abrir a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 23, diz assim: tudo faço por causa do Evangelho. Obviamente, esse tudo aqui é dentro dos limites da santidade e da vontade de Deus. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está dizendo aqui que mesmo depois de ter pregado como ele pregou, ele ainda pode ser reprovado. Ora, se Paulo está dizendo que podia ser reprovado, desqualificado, imagine você e eu. Se Paulo tinha esse temor, muito mais nós temos que ter temor de Deus. Então, aqui no verso 24, Paulo se compara a alguém que está correndo uma corrida, está participando de uma corrida. E ele está dizendo o seguinte, que há necessidade de você terminar a corrida para receber o prêmio. Observa então que o ponto central aqui é o prêmio, não é salvação, ok? Então, a questão aqui é o prêmio. A salvação é um prêmio. Nós já estudamos aqui. A salvação não é um prêmio. A salvação é o dom gratuito de Deus. Salvação não é prêmio, ok? O que é o prêmio? O prêmio é a coroa. Então, em nenhum lugar da Bíblia se diz que a salvação é ganha se nós vencermos a corrida. Se fosse assim, a salvação seria por obras. Então, eu vou correr, me esforçar para ser salvo. Isso não é bíblico. Ninguém é salvo por obras, não é? Até porque o texto diz que o atleta em tudo se domina. Agora, esses atletas que estão aqui no mundo, estão aqui para ganhar uma coroa corruptível. Agora, nós queremos ganhar uma coroa incorruptível, eterna. Então, presta atenção. O atleta está aqui para ganhar a coroa. Lembra disso? A salvação não é a coroa. A coroa é a recompensa para o atleta que é fiel. Para o atleta que é, como é que eu vou dizer? Que em tudo se domina. Okay? Esse é o atleta. Então presta atenção. Aqui é dito então que o prêmio é uma coroa. Nós já falamos aqui para você que os dois símbolos do Novo Testamento para o reino é o trono e a coroa. Ambos são símbolos do reino, da glória do reino. Então, quando Paulo diz que ele tinha o receio de ser desqualificado, ele não tinha medo de ir para o inferno. Paulo não está falando aqui de perda de salvação, não, pelo amor de Deus. É importante você entender isso. Todo o contexto nos mostra isso. Não sei se você está conseguindo entender todos os argumentos que eu tenho procurado colocar para você. Paulo não está com medo de ir para o inferno. Quando ele fala de desqualificado aqui no verso 27, ele está falando o seguinte, que ele pode ser um atleta, e ser um atleta às vezes relapso e negligente, e por causa disso ele pode falhar ou fracassar em receber a coroa ou o prêmio. Aí no verso 26 ele fala o motivo. Assim corro também eu, não sem meta, assim
luto. Mas eu não luto como desferindo golpes no ar. Eu sou um atleta que eu me domino. E no verso 27 ele diz, mas eu esmurro o meu corpo. Uau! Esse esmurrar o corpo aqui nos fala de disciplina com o corpo. Nos fala de reduzir a escravidão o nosso corpo. Ou seja, o nosso corpo tem que ser servo. Tem que ser servo. Nós precisamos de estar nessa corrida, nessa carreira. Você já está nessa corrida. Nessa corrida você é como um atleta. O que se espera de você como atleta é que você se discipline. Tenha uma vida disciplinada, coerente, para que você possa correr e receber a coroa. Paulo diz que ele esmurrava o corpo. Tem gente que o corpo dele é mais importante do que tudo. Ele nunca quer sentir nenhum tipo de desconforto. Nunca quer contrariar nenhum desejo ou apetite do seu corpo. Paulo está dizendo que ele esmurrava o corpo. O que significa isso? Significa que ele subjugava os seus desejos, subjugava as cobiças, subjugava a preguiça, a indisposição, subjugava o desejo de prazer, a sonolência, a comilância, tudo que está ligado com o nosso corpo. O nosso corpo faz exigências, mas Paulo disse que ele esmurrava. Então, se um cristão vai agradar ou não ao Senhor, isso depende se ele consegue ou não controlar o seu corpo. O nosso corpo é um grande adversário. Se nós queremos ser vencedores, temos que subjugá-lo. Agora veja, isso não é só nas questões espirituais, até na questão natural também. Basta você olhar aí os atletas que nós convivemos com eles. A vida deles é uma vida regrada, disciplinada. Ok? Então presta atenção. Nós esmurramos o corpo não é para ser salvo. Por quê? Porque a salvação já é uma questão garantida. A salvação é garantida, mas o reino, não. Alguns vão estar aptos e outros não. Volto a repetir, a Bíblia fala muitas vezes sobre isso. Com relação à vida eterna, você recebeu pela graça. Não depende de esmurrar o seu corpo. Não depende de você subjugar as vontades do seu corpo. Mas, preste atenção, você pode ainda ser disciplinado e perder a glória do reino, se você deixar de esmurrar o corpo. Entendeu? É isso que Paulo está dizendo. Aí você fala, pastor, e aí eu deixo de receber a coroa? Bom, é isso que Paulo está dizendo. E só é definida a corrida no final, não é definida no começo. E eu gosto muito lá em Apocalipse 3,11, lá diz o seguinte, Jesus quem disse, veio sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Observa que o Senhor está dizendo que você tem uma coroa, mas a sua coroa pode ser perdida para outro. Percebe? Tudo é uma questão de corrida, é uma questão de ser vencedor ou não. Então, ao que parece, eu não posso afirmar claramente, mas parece que tem um número fixo de coroas. Há um número determinado. Então, você precisa de conservar, preservar aquilo que você tem recebido, para que outra pessoa não tome o seu lugar. Também lá em Apocalipse 2, no verso 10, tem algo semelhante que diz, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Observe que não vai dar a vida, vai dar a coroa da vida. A vida é obtida pela fé. Mas a coroa da vida é uma questão de fidelidade. Se você não crê, não tem a vida. Mas quem crê no Filho, já tem a vida. Agora, a coroa da vida, aí é para aquele que esmurra o corpo. Você tem tido a postura de disciplina? Não tem cristianismo sem disciplina. Está me ouvindo? Pelo menos não tem cristianismo vencedor. Não dá para ser vencedor sem disciplinar o próprio corpo. Sem disciplinar as vontades do nosso corpo. Okay? Não dá para ser displicente nessa questão. Paulo diz, tem que esmurrar o corpo. Okay? Terceira condição para você entrar no reino. Você tem que aprender a combater o bom combate da fé. 2 Timóteo 4, do verso 7 e 8 diz, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Observa, Paulo fez três coisas. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Qual que é o resultado? Porque eu fiz essas três coisas, agora algo vai acontecer. A coroa da justiça me está guardada.
a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam. Observe então que a grande questão também é amar a vinda do Senhor. Não é uma questão só de crer, mas de amar a vinda do Senhor. Então presta atenção. Paulo está dizendo o seguinte aqui, que essa coroa, observe que Paulo está esperando o quê? A coroa, lembra? A coroa é símbolo da glória do rei. Para ele receber essa coroa, ele precisa de combater. Combater, por quê? Você é um soldado. Então, na ilustração anterior, você era um atleta. Agora você é um soldado. Você está numa guerra. E para você receber a recompensa, vai ter que vencer essa guerra. Até porque não tem vitória realmente sem guerra. Nós temos guerra contra o diabo, nós guerreamos contra a carne, nós guerreamos contra o mundo, nós guerreamos contra o ego, nós chegamos mesmo a guerrear contra as vontades do nosso corpo. Então Paulo diz, eu combati esse bom combate. Segunda coisa que Paulo diz, vamos voltar lá. Ele fala, combati o bom combate. Segunda coisa que ele fala, completei a carreira. Completei a carreira. Então, presta atenção, Paulo está dizendo aqui que completou a carreira. Isso aqui é uma referência ao que nós já lemos em 1 Coríntios capítulo 9. Essa carreira aqui é a corrida. Então, só vai receber a coroa aquele atleta que terminar a corrida. Então, Paulo diz, eu combati e também completei a corrida. Qual que é a corrida? O que é essa carreira? Essa carreira aqui é a transformação da nossa alma. Ok? Lembra, nós já falamos isso aqui em outras ocasiões. No passado, quando nós nos convertemos, o nosso espírito foi regenerado. Isso é salvação. Isso aconteceu num instante. E é de uma vez por todas. No presente, a nossa alma está sendo transformada. E no futuro, nosso corpo será glorificado. Então, a carreira também se refere ao processo de transformação e santificação da nossa alma. Então, aqueles que tiverem a postura de aceitarem o ensino, o tratamento do Espírito Santo e terem a sua alma transformada, estarão, então, completando a carreira. E depois, Paulo diz que guardou a fé. Ora, a fé que nós somos convidados, a batalha para a qual nós somos convidados é a batalha da fé. Então lembra, essa coroa aqui não é a coroa da vida, nem é a coroa de graça. É a coroa da justiça, porque Deus é justo. Então, por fim, Paulo diz que o vencedor também é aquele que ama a vinda do Senhor. Então observa que tudo isso tem a ver com o reino. Isso não tem a ver com salvação. Para eu ser salvo, eu não tenho que combater o bom combate. Eu não tenho que completar a carreira, nem tenho que guardar a fé. Para ser salvo, eu tenho que crer e receber pela graça. São duas coisas diferentes, são recebidas de maneiras diferentes. Mas se eu completar a carreira, aliás, se eu combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, então eu vou receber a coroa da justiça. Mas Paulo diz, para isso também tem que amar a vinda do Senhor. Você ama a vinda do Senhor? Há um anseio clamando, Maranata. Você ama o Senhor ao ponto de desejar estar com Ele eternamente? Então, somente esses é que são qualificados para o reino. Amém? Os irmãos estão compreendendo? Quarta condição para entrar no reino. Hoje eu quero me deter apenas nessas quatro. E na próxima aula eu quero até me aprofundar um pouco mais nessa quarta aqui, se o Senhor permitir. Mas eu gostaria de adiantar algo sobre ela. Então pega aí 1 Coríntios capítulo 3. É o texto mais claro, é a passagem mais clara na Bíblia a respeito da recompensa. 1 Coríntios 3, verso 14. Vamos ler do verso 10 em diante. Olha o que diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Paulo está falando então aqui o seguinte, nós estamos construindo algo, estamos edificando uma obra. Paulo diz, eu já lancei o fundamento, que é Cristo. Cristo é o alicerce. Agora, em cima desse alicerce, vocês estão construindo, cada um de nós. E cada um deve observar bem como é que está construindo. Observe que Paulo não está falando aqui de salvação. Está falando de edificação, de obra, trabalho dos crentes. Verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Verso 12. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, observe que Paulo está dizendo que as pessoas podem edificar com dois grupos de materiais.
O primeiro grupo material é mineral, o segundo é de madeira, é vegetal. O primeiro grupo é ouro, prata, pedras preciosas. O terceiro é madeira, feno e palha. Só de mencionar você vê a distinção que há entre eles. Podemos fazer muitas coisas bonitas com madeira. Até com feno e palha pode-se fazer coisas belíssimas. No entanto, nada se compara com ouro, prata e pedras preciosas. 13. Manifesta se tornará a obra de cada um. Porque o dia a demonstrará. Que dia que é esse? O dia do tribunal de Cristo. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, vai ter um fogo naquele dia, no dia do tribunal de Cristo, vai ter um fogo. Esse fogo vai testar as nossas obras. Agora, se a sua obra é ouro, prata e pedras preciosas, o fogo não afeta, pelo contrário. O fogo torna o ouro e a prata ainda mais puros e não afeta o diamante. Agora, madeira, palha e feno, em contato com o fogo, não vai sobrar nada. Vai ser tudo consumido. Aí entra o verso 14 e 15, eu quero me deter com você. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse vai receber o quê? Galardão. Primeiro, é só para aquele que edificou em cima do fundamento. Segundo, a obra dele tem que tolerar o fogo. Se ela não suportar o fogo, ele não ganha nada. Se a obra de alguém se queimar, verso 15, sofrerá ele dano, prejuízo. Ele fez tanto e perdeu tudo que ele fez. Porque o fogo queimou. Mas esse mesmo será salvo. Porque ninguém é salvo por obras. Ele vai ser salvo através do fogo. Ok? Então, esse texto aqui nos mostra claramente que crente pode perder. Há coisas que ele pode perder e há coisas que ele não pode perder. O que ele pode perder? Aquilo que pode ser consumido pelo fogo do tribunal de Cristo. O que ele não pode perder? A sua salvação, porque o texto diz, ele mesmo será salvo. Então, uma vez que alguém é salvo, ele é salvo para sempre. Contudo, se vai receber o galardão ou não, não dá para decidir hoje, nem dá para falar hoje. O texto diz, se alguém edifica com ouro, prata, pedras preciosas, são coisas que têm valor eterno, e está edificando no fundamento, ele vai ganhar galardão. Mas se ele edifica com madeira, palha e feno, o fogo vai consumir, e ele não vai receber recompensa diante do Senhor. Então presta atenção, a nossa salvação já foi decidida há muito tempo, há quase 2000 anos. Ela foi decidida quando o Senhor Jesus morreu na cruz. Mas, se nós vamos receber ou não a recompensa, depende da nossa conduta hoje. Depende das nossas obras hoje. A verdade da palavra do Senhor é muito clara. A nossa salvação depende exclusivamente de Cristo. Mas o nosso galardão depende das nossas obras. Entendeu? Então, se você vai ou não receber a recompensa, isso depende de como você se conduz hoje. A salvação depende só do Senhor. Mas se alguém vai ou não receber a recompensa, isso depende se ele tem obra de edificação. Então, a Bíblia fala que você precisa de crer e também precisa de trabalhar. Trabalhar. Você sabe, o reino vai ser o tempo em que nós seremos recompensados. Mas não seremos só nós, não. Vai ser o tempo também que o próprio Senhor Jesus vai ser recompensado. Alguma vez você já parou para pensar que tipo de glória Deus vai recompensar Cristo no milênio? Veja, o que ele sofreu na cruz, né, toda a humilhação e dor, que recompensa que ele vai ter que possa equiparar-se com o sofrimento que ele teve. Porque tudo é uma questão de proporção. O Senhor foi rebaixado à posição mais inferior. Agora ele vai ter que receber também um nome que está acima de todo nome. Todo nome. Imagina que a sua casa está pegando fogo. E um empregado seu arrisca a vida, entra lá na casa para salvar o seu filho. Como é que você vai recompensá-lo depois? Você vai dar para ele uma moedinha de R$1? Veja, ninguém faria isso. Por causa de uma obra tão extraordinária e por causa de algo de tão valor que ele salvou e o risco que ele correu, ele merece uma grande recompensa. Então ninguém nunca vai equiparar o sofrimento de Cristo. Entendeu? Quando Cristo morreu na cruz, ele glorificou a Deus da maneira máxima,
por isso também ele vai receber a recompensa máxima. E o reino vai ser o tempo em que Cristo vai ser recompensado. E os cristãos vencedores vão receber glória junto com ele. Então, nós teremos uma porção nesse reino. Agora, para isso, precisamos ser dignos de receber essa glória. Precisamos ser dignos de estar em pé ao lado do Senhor, como diz Apocalipse para a igreja de Sardes. Precisamos ser dignos de andar de branco, vestidos, andar ao lado dele vestidos de branco. Se não tiver essa dignidade, se não tiver essas obras, você não vai receber. Alguém vai dizer, pastor, mas ser vencedor é algo muito difícil. É verdade, é muito difícil, mas para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Quando houver novos céus e nova terra, então não vai ter mais questão de mérito. Todos nós vamos receber a mesma coisa. Mas no reino há diferença de glória e glória. No reino, alguns vão ser honrados, outros vão ser humilhados. Alguns vão receber uma grande recompensa, outros vão receber uma recompensa pequena. E a outros nem será permitido entrar na glória do reino. Amém? Espero que tenha ficado claro para você tudo isso que nós colocamos aqui. Espero que tudo isso esteja ficando claro no seu espírito. Nosso desejo é que essas verdades sejam vivas em você e você consiga, com espontaneidade, ensiná-las, transmiti-las para os nossos discípulos. Lembra? Só a mensagem do reino produz verdadeiros discípulos. O evangelho da graça produz salvos, mas a mensagem do reino produz discípulos. Nós estamos aqui não é só para produzir membros de igreja salvos. Estamos aqui para edificar uma igreja de vencedores. Está ficando mais claro para você agora o nosso slogan? Por que nós dizemos que queremos edificar uma igreja de vencedores? Porque o nosso encargo é que os crentes possam ser aprovados diante de Deus. Como atletas que em tudo se dominaram. Como homens que fizeram a vontade de Deus. Como aqueles que combateram um bom combate, completaram a carreira. Como aqueles que guardam a fé e amam a vinda do Senhor. Queremos edificar uma igreja onde os irmãos estão trabalhando em cima do fundamento, edificando com ouro, prata e pedras preciosas, para que naquele dia eles possam ter galardão na presença do Senhor. Esse é o nosso encargo e queremos que seja o seu encargo também, para a glória de Deus. Deus possa abençoá-lo e até a nossa próxima aula.